Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui na sua Rema TV para mais um podcast Espaço Aberto. Hoje eu estou ruim da garganta, tá? Me perdoe, não posso deixar o tom da voz lá em cima baixinho, mas a moçada conserta lá na nossa suíte, né, na direção de TV. O meu convidado hoje, ele é meu rival no futebol, né? Mas é o gestor do nosso município, tá aí já com quase 5 meses de gestão. Prefeito Léo Moraes, tudo bem, prefeito? Tudo bom, Cícero? Satisfação revê-lo aqui. Apesar de tantas qualidades, né, tantos predicados que você possui, é bem verdade que a gente é arquirrival e eu lamento muito porque o teu sofrimento é diário, né? Principalmente por estar na Libertadores, né, e o Grêmio na Sul-Americana. E desapontando, né? Triste, inclusive, né? Tomou um sacode ontem de 4-0 do Botafogo, por isso que tu tá sem voz, isso tu não explica pro teu público. Ô, Léo, me diz uma coisa, de onde que vem essa paixão pelo Grêmio? Teu pai? O papai era gremista, o teu relógio é gremista também aqui, que eu acompanho. O papai é do Rio Grande do Sul e eu, de alguma maneira, a gente cresceu indo ao Rio Grande do Sul, a Santana do Livramento. Teu pai gostava de futebol? Apaixonado. O papai jogou na divisão de base, pra você ter uma ideia, do Grêmio. Do Grêmio? Jogou no São Luís de Juí, no Grêmio... teu pai jogava bola. No Grêmio Santanense de Santana do Livramento, e a família dele tem muita história no futebol de Santana do Livramento. Ele te contava isso? Contava. Você acompanhava isso? Contava, não, acompanho. Os primos dele são meus tios de segundo grau, eles jogam bola até hoje, 65, 70 anos. O De Leon, tive a oportunidade de bater bola com ele lá em Rivera, no Uruguai, porque Santana do Livramento... Ele em Florianópolis, ele e o Oberdan. Santana do Livramento é fronteira, né, com o Uruguai, com Rivera. Sim. Então, o meu pai é colorado também, meu pai tem 82 anos. E ele adora falar sobre futebol, porque ele jogava na várzea também, ele sabe tudo da história de Inter e Grêmio, quem foi o melhor zagueiro, quem foi... E ele é dessa... Deve ser apaixonado pelo Figueroa, né? Se teu pai tivesse vivo, seria mais ou menos de uma safra parecida, os dois aí, de uma época, né, dele. E apaixonante, né? Nossa. Mas você gosta do futebol? Eu gosto, acompanho diariamente. Assiste os jogos do Grêmio? Assisto os jogos do Grêmio, mas... Se deixar, eu assisto o jogo do campeonato da segunda divisão do Paquistão. Assim, eu sou apaixonado. Eu também, olha, se eu estou na televisão, tenho que fazer... Eu gosto muito. Eu gosto de esporte em geral e sempre pratiquei muita modalidade esportiva. Representei Rondônia em algumas delas. Você deu alguma ordem específica para que se cuide bem do esporte Sem dúvidas. Porto Velho? Sem dúvidas. A gente está com um novo programa de talentos e, mais do que isso, praticamente semanalmente a gente tem lançado novos campeonatos. A gente ontem, agora sábado que passou, nós tivemos a etapa do Campeonato Municipal de Natação junto com a federação. Foi maravilhoso, muito bacana. Eu nadei por muitos anos, representei Rondônia por muitos anos, Brasil afora. Nadando, em natação. E esporte, ele traz disciplina, forma caráter, melhora a saúde, capacidade cognitiva, intelectual e faz também, acima de tudo, ou tão importante quanto, traz economia para o serviço público. A cada R$1 que a gente investe em esporte, a gente economiza quase R$3 em segurança e saúde no futuro. Então é importantíssimo a gente realizar esse investimento. Por que não se faz aqui, por exemplo, já que você tem tanto esse apreço pelo esporte, né, pelo futebol, vamos focar no futebol, um Inter já, eu nem sei se tem, de repente eu estou falando besteira. Já conseguimos, já iniciamos o de futebol de salão e vamos iniciar a Champions do Madeira, se eu não me engano. Champions do Madeira. Olha aí, legal, que vai ser um campeonato em inclusive várias categorias. Por conta da idade, a gente quer fazer o Masterzão, o pessoal 60 mais, 50 mais, 40 mais, a criançada, o infantil, o juvenil, porque essa movimentação na cidade, além de todos esses fatores positivos que eu elenquei, ela também traz cidadania, envolvimento, interação, bate-papo, amizade, companheirismo. E é o que a gente leva para a vida, a porta aberta da amizade. Sem dúvida nenhuma. Eu vi, Léo, no Instagram, né, você fez uma postagem falando de uma coisa de o cidadão prestar atenção que vai ser multado quem jogar lixo na cidade. Eu achei, isso aí sem nada de seda, essas coisas, porque eu já disse isso há muito tempo, já escrevi na minha coluna, entendeu? Na primeira gestão de Hildon Chaves, eu tirei uma foto em Curitiba e mandei para ele, e disse assim: prefeito, olha aqui, ó, isso aqui é um terreno, é um terreno ocioso na capital Curitiba,
No entanto, o proprietário botou um guarda tem uma casinha, o cara cuida do terreno. Por quê? Porque se jogar lixo, a prefeitura passar, o cara vai ser multado. Sai mais em conta, isso lá na primeira gestão do Hilton Chaves. Sai mais em conta para o proprietário pagar um vigia para manter limpo aquele terreno numa região do Pilarzinho, que é uma região de Curitiba que não é nobre, mas é uma região de classe média. Sai mais em conta para ele pagar mensalmente o guarda para manter o terreno limpinho, conservado, do que jogar um lixo, passar a prefeitura e meter-lhe a caneta. Eu entendo, e tem gente que não gosta disso, é a mesma coisa dos radares que eu falei. Se você não fizer isso, você não disciplina, você não organiza a cidade. O que é aquela Jorge Teixeira com aquela calama ali que o povo para em cima? Você ficar 15 minutos ali, você vai ver de 10 carros que param ali, 11 ficam em cima da faixa. Porque os caras estão apressados, porque é um desespero para entrar. Tem que ter um radar, como tem em Curitiba. Você conhece Curitiba, tá? Eles, radar eletrônico não para em cima da faixa, sujeito a multa. Pronto. Inclusive, nos inspiramos em algumas medidas em relação a Curitiba. Nós colocamos sonorizadores antes dos radares aqui em Porto Velho. Sim, sensacional. Elogiei o Breno Mendes quando gravou um vídeo. Entendeu? O Breno faz muita firula também, entendeu? Mas isso eu elogiei. Foi uma medida de gestão para que ninguém seja ludibriado. Não, aqueles 40 por hora que existiam, é um absurdo. Nós mudamos as faixas e as medidas de velocidade nas artérias e nas vias principais. Então, imagina na Raimundo Cantuária tu andando lá a 30 km por hora. Isso traz desorganização, conflito, isso traz congestionamento, traz briga no trânsito, até mesmo acidente. Então, a gente aumentou a velocidade, colocamos o sonorizador antes do radar, sinalização vertical e horizontal e ampla divulgação além das campanhas educativas. Então, ninguém tem sido enganado sobre isso. E assim a gente tem feito também em relação à nossa cidade, ao momento que a gente passa pelo maior programa de limpeza da história da nossa capital. Já recolhemos mais de 60 mil toneladas de entulho, sujeira e esgoto. Ao passo que agora a gente tem uma campanha, ela foi incrementada essa campanha, em relação à retirada dos entulhos dos bairros que estão programados de acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Serviços Básicos. E agora mais ainda, porque não faz sentido a gente gastar o dinheiro do contribuinte 2 dias depois está tudo sujo novamente. Porque quem paga, às vezes, é o que produz boas práticas. Que ele está lá fazendo a limpeza certinho, só que ele também paga, porque paga imposto do cara que não cuida minimamente da frente da sua casa. Mas assim, Léo, cuida do seu terreno. O cara tem um terreno, ou você use ele, se não quer usar, venda. Dê para quem vai usar. E a nossa lei, a alteração da lei, que é para tornar mais severa, mais rigorosa, ela prevê a multa também tanto para quem suja, o transeunte, o cidadão que vai lá e joga uma montoeira de coisa nesse espaço, bem como para o proprietário desse terreno, que se torna um terreno baldio e impróprio para a utilização e mais, que fica ali um grande ninho de animais peçonhentos, de sujeira e de transmissão de doenças, infelizmente contagiosas. Saúde pública. Exatamente. É um problema que a gente já viu teorias que foram montar, a teoria do carro, a teoria do carro de Nova York, do Upper East Side, que eles colocaram um carro em perfeita condição e colocaram num local onde nós tínhamos índices rebaixados de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, de educação e por aí vai. O carro ficou intocado, onde nós tínhamos maior acesso à informação. Foi para o outro local, ele foi depredado rapidamente. Então, o ambiente provoca a pessoa a cuidar ou não cuidar da cidade que vive. Então, a gente tem feito essa provocação sabendo que muitas vezes demanda muito tempo e é uma política intergeracional, porque você não muda a concepção, não consegue incutir no subconsciente automaticamente das pessoas. Assim foi o sinal de vida em Brasília, por exemplo, quando você acena e consegue passar numa via movimentada. Assim foi o cinto de segurança, que à época as pessoas falavam que era um absurdo, diminuiu drasticamente as mortes no trânsito. Assim foi também bebida alcoólica no trânsito. E assim a gente tem que também exigir da população que cuidem de Porto Velho para que a gente possa fazer um serviço e ele possa perpetuar em benefício de todos. E a campanha educativa ela é fundamental. Ô Igor, vê se você acha para mim aí no YouTube, campanha Curitiba, você não é daqui. Põe isso aí, você não é daqui. Vai aparecer uma campanha lá de 96, de 20 anos, 30 anos, de 30 anos para trás, entendeu? Uma campanha
que eu achei uma sacada excepcional. Foi uma época que eu morava em Curitiba, em 96. A pessoa descascava lá, abria o sorvete lá e jogava o pauzinho ou coisa. Aí alguém olhava, ei, você não é daqui, né? Por quê? Não, você não é daqui. Pronto, essa era a campanha. Por quê? Porque quem é da cidade não faz isso. E não faz mesmo. Né? Então eu acho que isso aí eu achei uma iniciativa extremamente positiva. Né? A minha humilde sugestão para você em relação ao trânsito é pedir para quem deve ter uma empresa terceirizada que cuida dos semáforos, dos radares, alguma coisa, uma placa dizendo não pare em cima da faixa, porque senão vai ser multado. É proibido parar em cima da faixa. E será, né? A regra, a lei diz respeito sobre isso. Né? Então, assim, é uma humilde sugestão de que para tentar fazer a coisa melhor. Né? Eu já fiquei num cruzamento e já escrevi sobre isso, entendeu? De 10 mulheres, tem uma moça aqui, ó, de 10 mulheres que param no semáforo, 11 estão com o celular na mão. Então, com o celular enquanto tá. As pessoas em geral, né? A gente tem vamos dizer que eu sou preconceituoso. Não, a gente tem um dado interessante, Cícero, que mostra que 90% dos sinistros, dos acidentes no trânsito, eles acontecem em locais onde a faixa de rolamento está adequada, tem sinalização vertical e horizontal. Então eles acontecem por quê? Por desatenção. E o grande vilão da desatenção é o telefone celular. Ele tem o condão de aproximar os distantes e distanciar os próximos. Tu perde senso de localização, senso geográfico quando tu está no telefone ali no trânsito. Então é um perigo constante e que traz morte, que dilacera vidas e famílias. E eu tô falando isso porque assim, eu tento me policiar e outra coisa, eu não sou o arauto da moralidade, não é isso. Até porque eu escapei de duas colisões traseiras por conta do carro chinês que eu tinha que ele dá quando aproxima, entendeu? Eu me distraí por conta da porcaria do celular, entendeu? E o carro avisou e eu consegui frear. Mas assim, o celular não combina com a direção. Não combina. Né? Até parece, isso é um chavão, não tem nada de chavão, não combina. Ele me parece que traz mais acidentes do que a própria bebida alcoólica, né, no trânsito. Exatamente. Ô, Léo, essas campanhas... Aliás, vamos falar, eu ia falar de pirotecnia aqui, porque eu falei do Breno Mendes, né? Você tem muito disso aí. Você tem 145 mil seguidores no Instagram. Efetivamente, qual é o percentual que você acha desse público que realmente acompanha o Léo Moraes e assimila... Não, eu sei que isso é hipotético, você não tem dado científico disso. Mas você acha que pelo menos 50%... ou até 50% eu acredito. Acompanha e leva isso a sério? Eu acredito. A rede social, veja bem, o Instagram ele te passa alguns dados, né, alguns indicadores. Por exemplo, eu sei que mais de 70% do público é de Porto Velho, desses 145 mil seguidores. Quantos que acompanham diariamente, com regularidade e tal, o nosso trabalho? Eu não sei te dizer, mas eu diria que metade. E você não se ilude que isso também reverte um voto, né? Não, de forma alguma. Se fosse assim, você não era prefeito. Já escrevi sobre isso. Não, de forma... Mariana Carvalho, 110 mil seguidores. Hildon Chaves, 55 mil seguidores. Maurício Carvalho, 45 mil seguidores. Total, 210 mil seguidores. Quantos votos a Mariana fez contra você? Não fez 150 mil. Sabe o que é, Cícero? É uma plataforma de comunicação direta. Mas tem coisas que são insubstituíveis e eu tenho plena consciência disso. Por exemplo, esse momento que nós estamos aqui é insubstituível. A televisão, ela alcança rincões onde o digital não chega. A rádio, onde nem o digital e a TV chega. Sem dúvida. Então, cada qual tem sua parcela de contribuição na boa informação, no bem informar. E a gente sabe a limitação e o poder de conversão, que deve ser muito diminuto. Mas é uma forma de você apresentar o seu trabalho através de um meio direto. Isso é muito salutar, ele acaba se complementando aos mecanismos tradicionais. É inegável que tenha, uma participação muito forte, né? É um segmento mas tu tá certo, bastante significativo, entendeu? Só que eu entendo que a gente não deve se iludir com isso. É que nem eu me iludi, porque deu visualização, mas isso não significa que a pessoa efetivamente está nos assistindo o tempo inteiro. Né? Então a gente tem que ter outra pegada, né? Então tem que prestar atenção nisso. Esses 4 meses aí, você acha que entrou... Eu vou falar sobre Câmara de Vereadores, mas ainda não. Eu entendo, eu quero saber se você acha que
está naquele trilho que você desejava, ou que você imagina que venha... Porque isso aí a gente vai ter uma análise, vamos dizer, fria, assim, em dezembro, para dizer, ó, o primeiro ano do Léo Moraes gestor, e aí? Eu acredito que a gente consegue diariamente imprimir um ritmo importante, com a velocidade não sobre o que nós queremos, mas sobre entregas reais. Nós realizamos aí mais de 100 entregas reais. Ô Cícero, de toda a natureza, modalidade e segmento da administração pública. Agora, é inegável que quem sai candidato a prefeito ou quem se torna prefeito, eu não tenho dúvidas disso, tem um sonho de transformar a comunidade em que vive. E a gente quer que as coisas aconteçam muito mais rápido do que a tradição do executivo. Isso me inquieta, isso me provoca, isso muitas vezes me decepciona. Mas eu posso te dizer que a gente está no caminho, me parece estar no caminho certo. E não pelo que eu acho, mas pelo que eu sinto e pelo que eu percebo. O nosso mandato é muito voltado ao diálogo direto com as pessoas. E eu percebo isso no dia a dia. Eu não tenho aqui medidor, mediante análise científica, crítica ou até mesmo de números. Mas me parece que o caminho é esse, com correções a serem realizadas, com ajustes que o tempo pode nos ajudar. E também ouvindo muito mais do que falar, eu acredito que também é importante. Nós somos meros servidores públicos, o nosso juramento é sobre servir essas pessoas. E eu acredito que a gente já conseguiu melhorar pontos problemáticos, complexos. Eu estou falando da saúde, por exemplo, que é a pior saúde entre todas as capitais do Brasil. E quem me fala isso é a academia, a ciência, são os estatísticos, os estudiosos. E a gente já conseguiu meter um freio de arrumação ali para aumentar a capacidade de atendimento, inclusive com especialidades. Isso daqui tem sido importante. O caminho da segurança pública, que em tese é o Estado, quem apresenta e quem aplica, também tem sido bem importante. A questão sobre mobilidade, Porto Velho é um caos, eu tive a oportunidade de ser gestor do Detran, a gente tem conseguido colaborar sobremaneira com medidas criativas, baratas e efetivas. É bom que se diga. Sobre alagação, drenagem, imagina que o projeto inicial que a gente recebeu, que estava na prefeitura, era 1 bilhão e 300 milhões. Onde é que você arruma isso? Se meu orçamento é 2,8 e a minha capacidade de investimento dos 2,8 é 3,5, onde eu já tenho... Mas isso só vai conseguir com parceria privada. Não, em muitos e muitos anos. Imagina, Sim. eu tenho uma frustração no primeiro quadrimestre de mais de 150 milhões de receita no orçamento de arrecadação. Então, com medidas, por exemplo, como o eco-bueiro, onde eu consigo retirar o entupimento dos bueiros, das bocas de lobo. Foi outra coisa que eu elogiei na coluna também. Mediante aquela gaiola. Uma coisa muito básica. Bacana, básica, muito legal e de muito resultado prático. Aqueles cruzamentos, os mais complexos, os mais prejudiciais à população, hoje a capacidade de vazão é muito maior. O que demorava 3 horas, em pontos desses daí, a gente está falando de 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Porque o mundo alaga as grandes cidades, estou falando de Roma, Paris, eu estou falando de Londres, eu estou falando de Nova York, mas estou falando de Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Não é sobre alagar, é sobre a capacidade de vazão. Eu estou falando de uma cidade que cresceu de forma desordenada. E não tem, exatamente. Eu estou falando que eu pego uma manilha de 1,20 e encontro outra de 60 centímetros na gravidade. Como é que vai embora essa água? Vai subindo na boca de lobo. E ainda está, além do que, entupido. A gente não abriu uma boca de lobo, e olha que nós já abrimos centenas, que não tinha 2 anos sem limpeza. Agora 2 anos. Mas você está bem ciente que não é com uma gestão de 4 anos que você vai resolver. Não. Por exemplo, Avenida Rio de Janeiro, Rua 6, 7, 8, 9. Você não vai conseguir numa gestão resolver o que acontece ali toda vez que vem uma chuva. Ali na Rio de Janeiro, com a Guaporé, por exemplo, que é um problemaço, que a gente foi feito toda aquela gravação, enfim, depois a ex-gestão foi lá, a gente conseguiu fazer a limpeza, nós conseguimos fazer um canal de drenagem até bater no canal do Tancredo, que é algo interessante, importantíssimo. Instalamos ecobueiros e também estamos fazendo um arranjo na 9, na 10, na 11 para encontrar aquela região. Isso tem dado um resultado significativo. Mas nós sabemos que o restante, uma parte, é macrodrenagem. Demanda anos e bilhões de reais a serem investidos. A gente, com criatividade, tem dado vazão
a problemas históricos da nossa cidade têm avançado. Então, eu posso te dizer que nós estamos confiantes que o melhor está por vir diante desse nosso trabalho inicial. Essa questão dos alagamentos em Porto Velho é uma coisa... Né, a gente está falando Porto Velho, Cícero, tu está aqui há quanto tempo? 10 anos. Há 10 anos. Porto Velho cresceu em cima de grandes canais, lagos, igapós e igarapés. Por que o bairro é Cunhã? Por que o outro é Lagoa? Por que o outro é Igarapé? Exatamente por isso, a gente é tomado por água na nossa superfície. Tomado por água. E muitas vezes não urbanizaram, outras vezes você não canalizou. Enfim, aquela confusão no crescimento desordenado. Muito bem, você falou em saúde. No próximo bloco, eu preciso chamar um intervalo, a gente vai falar sobre essa questão da saúde, alguns probleminhas pontuais que acontecem e não tem como não acontecer, né? Não tem como ser onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos lá, Gesemiel, taca a ficha aí, vamos para o intervalo, já voltamos, vamos sair daí.